Tinha uma volta dado o sol ardente, e noutra começava quando viram, ao longe, dois navios brandamente, cos ventos navegando que respiram, porque haviam de ser da maura gente, para eles, arribando as velas viram, de temor do mal que a receava, por se salvar a gente, à costa dava. Não é o caso o outro que fica tão manhoso, mas nas mãos vai cair do lusitano, sem o rigor de Marte furioso, e sem a fúria horrenda de Vulcano, que, como fosse débil e medroso, da pouca gente o fraco peito humano, não teve resistência e, se a tivera, mais dano resistindo recebera. E, como o Gama muito desejasse, piloto para a Índia que buscava, cuidou que entre estes mouros o tomasse, mas não lhe sucedeu como cuidava, que nenhum deles há que lhe ensinasse a que parte dos céus a Índia estava. Porém dizem-lhe todos que tem perto, Melinde, onde acharão piloto certo. Louvam do rei os mouros a bondade, condição liberal sincero peito, magnificência grande e humanidade, com partes de grandíssimo respeito. O capitão o acela por verdade, porque já lhe dissera deste peito, o sileneu em sonhos e partia, para onde o sonho e o mouro lhe dizia. Era no tempo alegre quando entrava no roubador de Europa a luz febéia, quando o outro corno lhe aquentava e Flora derramava o de Amalteia, a memória do dia renovava o pressuroso sol que o céu rodeia, em que aquele a quem tudo está sujeito o selo pôs a quanto tinha feito. Quando chegava a frota àquela parte, onde o reino Melinde já se via de todos adornada e lida de arte, que bem mostra estimar o santo dia. Treme a bandeira, voa o estandarte, a cor purpúrea ao longe aparecia. Soam os tambores e pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros. Enche-se toda a praia melindana da gente que vem ver a leda armada, gente que mais verdadeira e mais humana que toda a doutra terra atrás deixada. Surge diante a frota lusitana, pega no fundo a âncora pesada, mandam fora dos mouros que tomaram, por quem sua vinda ao rei manifestaram. O rei, que já sabia da nobreza que tantos portugueses engrandece, tomarem o seu porto tanto preza, quanto a gente fortíssima merece, e com verdadeiro ânimo e pureza, que os peitos generosos enobrece, lhe manda rogar muito que saíssem, para que de seus reinos se servissem. São oferecimentos verdadeiros, e palavras sinceras, não dobradas, as que o rei manda aos nobres cavaleiros, que tanto mar e terras têm passadas. Manda-lhe mais lanígeros carneiros e galinhas domésticas cevadas, com as frutas que então na terra havia, e à vontade a dádiva excedia. Recebe o capitão alegremente o mensageiro ledo e seu recado, e logo manda ao rei outro presente, que de longe trazia aparelhado. Escarlata purpúrea, cor ardente, o ramoso coral fino e prezado, que debaixo das águas mole cresce, e como é fora delas, se endurece. Manda mais na prática elegante, que correi
nobre as pazes concertasse, e que de não sair, naquele instante, de suas naus em terra o desculpasse. Partindo assim o embaixador prestante, como na terra ao rei se apresentasse, com estilo que Palas lhe ensinava, estas palavras tais falando orava. Sublime rei, a quem do Olimpo puro foi da suma justiça concedido refrear o soberbo povo duro, não menos dele amado que temido. Como porto, muito forte e muito seguro, de todo o Oriente conhecido, te vimos a buscar para que achemos em ti o remédio certo que queremos. Não somos roubadores que, passando pelas fracas cidades descuidadas, a ferro e a fogo as gentes vão matando, por roubar-lhes as fazendas cobiçadas. Mas, da soberba Europa navegando, imos buscando as terras apartadas, da Índia grande e rica por mandado, de um rei que temos alto e sublimado. Que geração tão dura há e de gente, que bárbaro costume e usança feia, que não vedem os portos tão somente, mas inda ao hospício da deserta areia. Que má tensão que peito em nós se sente, que de tão pouca gente se arreceia, que com laços armados tão fingidos nos ordenassem ver-nos destruídos? Mas tu, em quem mui certo confiamos, achar-se mais verdade, ó Rei benigno, e aquela certa ajuda em ti esperamos, que teve o perdido Ítaco em Alcino. A teu porto seguros navegamos, conduzidos do intérprete divino, que pois a ti nos manda, está muito claro, que és de peito sincero, humano e raro. E não cuides, ó Rei, que não saísse o nosso capitão esclarecido, a ver-te ou a servir-te, porque visse, ou suspeitasse em ti peito fingido. Mas saberás que o fez, porque cumprisse o regimento em tudo obedecido, de seu rei que lhe manda que não saia, deixando a frota em nenhum porto ou praia. E porque é de vassalos o exercício que os membros têm regidos da cabeça, não quererás, pois tens de rei o ofício, que ninguém a seu rei desobedeça. Mas as mercês e o grande benefício que ora acha em ti, promete que conheça em tudo aquilo que ele e os seus puderem, enquanto os rios para o mar correrem. Assim dizia, e todos juntamente, uns com outros em prática falando, louvavam muito o estômago da gente, que tantos céus e mares vai passando. E o rei, ilustre o peito obediente, dos portugueses na alma imaginando, tinha por valor grande e muito subido, o do rei que é tão longe obedecido. E com risonha vista e ledo aspeito, responde ao embaixador que tanto estima: toda a suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vós se imprima. Que vosso preço e obra são de jeito para vos ter o mundo em muita estima. E quem vos fez molesto tratamento, não pode ter subido o pensamento. De não sair em terra toda a gente, por observar a usada preeminência, ainda que me pese estranhamente, em muito tenho a muita obediência. Mas, se lhe o regimento não consente, nem eu consentirei que a excelência de peitos tão leais em si desfaça, só porque a meu desejo satisfaça. Porém, como a luz craste na chegada, ao mundo for em minhas almadias, eu irei visitar a forte armada,
que ver tanto desejo há tantos dias. E se vier do mar desbaratada, do furioso vento e longas vias, aqui terá de limpos pensamentos, piloto, munições e mantimentos.